boa tarde, vocês que me acompanham na Web TV Santíssimo Salvador, no programa intitulado Tribunal Eclesiástico. Espero que vocês tenham tido uma boa semana passada e que estejam animados também para participar da programação de hoje. Como eu disse a última vez, hoje nós vamos falar sobre um caso concreto tirado de um processo de nulidade matrimonial e apenas vou citar nomes fictícios das partes, de testemunhas, não é, para manter o sigilo, porque os processos relativos a matrimônio na Igreja Católica são muito sigilosos e nós temos que manter esse sigilo. Lembrando que vocês podem, quem quiser, marcar comigo uma conversa pessoal aqui no Tribunal Diocesano, podem marcar através dos telefones 2723-8839, também o 2722-8051, né? E pedir ao notário Márcio, no tribunal, para agendar dia e hora para eu fazer esse atendimento e receber o interessado que quiser e está precisando de conhecer mais sobre essa ação, esse processo de nulidade matrimonial. Então, vamos hoje tratar de um caso relativo à matéria que nós estamos falando nos últimos programas, que é a simulação do matrimônio, contido no cânone 1101, número 2. Simulação total. Este caso, tirado de um processo verdadeiro, encerrado, foi tratada a simulação total do casamento. Trata-se de um caso de exclusão do casamento por simulação total do demandado. O demandado, nós já sabemos, já falei anteriormente, o demandado é a parte em que é contra ele recebido o pedido dessa nulidade do matrimônio. Quem pede é a parte demandante. Do ex-casal, pode ser a ex-cônjuge, a demandante, como pode ser o ex-cônjuge, o demandante. Né? Depende de quem pede essa ação de nulidade. O demandado, nesse caso, que nós vamos referir, citar, o demandado, ele simplesmente não queria casar. E nós sabemos que ninguém é obrigado a casar se ele não quer casar. Daí que surge a simulação do casamento, porque ele consentiu. Mas consentiu, digamos assim, exteriormente, por resposta verbal ao sacerdote que assiste o matrimônio, na hora de dar o seu consentimento. Mas no seu coração, na sua vontade, ele não queria casar. Então vejam bem, Romeu e Julieta se conheceram em 1990, namoraram cerca de 7 anos. Terminado o curso universitário, nem assim Romeu se resolvia a propor o casamento. Romeu estava enrolando. Foi então que Julieta começou a pressionar o noivado para que eles ficassem noivos. Afinal, já namoravam há 7 anos. Contudo, se por um lado Romeu
concordava com os passos dados a caminho do casamento, por outro lado, se tornava cada vez mais arredio. O Romeu não estava realmente querendo casar, mostrava isso para a noiva, né? E ninguém, como sabemos, é obrigado a casar se ele não quer casar, né? Isso é um fato verdadeiro, é uma verdade. Então, quando tudo já estava preparado para o casamento, muitos presentes até de casamento já tinham sido entregues, os noivos já tinham recebido, casamento com data marcada, próxima. Romeu bateu o pé e confessou que não sentia vontade alguma de casar. Olha, em cima do casamento, ele foi mais verdadeiro, ele foi mais incisivo, né? Ele mostrou que ele não sentia vontade alguma de casar, pois precisava aproveitar mais a vida. O objetivo dele de não casar é para aproveitar mais a vida. Isso não importa qual seja o motivo. Se a pessoa não quer casar, não deve casar. Julieta mostrou-lhe que naquele momento não era possível mais voltar atrás. Casamento marcado, até os presentes recebidos, o buffet contratado, já pago. Então, Julieta convocou uma reunião de família e todos foram unânimes em que era tarde demais para desistir do casamento e que esses probleminhas levantados pelo demandado, por Romeu, isso seriam probleminhas superados com o tempo. Casou com o tempo, os primeiros meses de casamento, esses probleminhas iam desaparecendo. O casamento foi celebrado em setembro de 1998, na igreja de Santa Maria Madalena, no Rio de Janeiro, com toda a pompa e aparência de felicidade, todos alegres, até inclusive o noivo também deu o seu sorriso, ele não ficou emborrado. Como, infelizmente, fingir não é muito difícil ao ser humano, mas a mentira tem pernas curtas. Com 27 dias de convivência, casaram e foram conviver. Com 27 dias de convivência fria e turbulenta, o casal Romeu e Julieta estavam definitivamente separados. Depois de uma lua de mel, de desentendimentos que ocorreu com eles. Julieta procurou o Tribunal Eclesiástico alegando a nulidade deste casamento. E ela alegou, através do seu advogado canônico, que por sinal é opcional, o demandante que requer a ação pode ele requerer um advogado canônico ou não. É optativo de quem requer a ação de nulidade. Então, ela, alegando a nulidade deste casamento por simulação total por parte do demandado, com base no cânone que nós já havíamos falado nos programas anteriores, né? É o cânone da simulação, ou total ou parcial. É o cânone 1101, parágrafo 2º. A simulação total do matrimônio, como já tínhamos visto anteriormente, consiste no fato de um dos nubentes
no momento em que está manifestando o seu consentimento matrimonial, realiza em seu íntimo um ato positivo de vontade que exclui o próprio matrimônio, que externamente está sendo celebrado. Em linha de princípio, o legislador que tratou dessa ação de nulidade matrimonial presume que o consentimento interno de vontade, da vontade, concorda plenamente com o que ele manifesta exteriormente, através da sua resposta verbal, durante a celebração, no momento da celebração do matrimônio. Porém, pode acontecer que no momento de contrair, ou em um momento anterior, o contraente tenha realizado um ato positivo de vontade interna, mediante o qual o matrimônio, isto é, não queria casar. Nesse caso, se dá prevalência à vontade interna sobre a manifestada, que foi mentirosa, foi viciada. E o matrimônio é nulo. Para que possa ser declarado nulo o matrimônio, deve ficar provado, isso o processo tem que trazer essas provas, as mais usadas são as provas testemunhais, porque muitas vezes um documento é difícil de obter, um documento que não prove, porque são acontecimentos muitas vezes íntimos, não é? Que apenas também, embora difícil para uma testemunha, né, mas pode ocorrer. Uma testemunha não viu um fato, mas soube de alguém de confiança e que podia conhecer desse fato e relatar e testemunhar esse fato. Então, como se deve provar esses fatos ocorridos que causaram a nulidade do matrimônio? Primeiro, deve ser investigado se houve ou não confissão extrajudicial do simulador, no caso o Romeu, que simulou o consentimento. Esta consiste na revelação feita antes do matrimônio, de que não desejava casar, mas mesmo assim iria contrair o matrimônio por se sentir pressionado ou para obter alguma regalia com isso. Nós temos a situação de prova B, uma situação de simular deve ser comprovada mediante testemunhas. A C, deve ficar claro no decorrer do processo a existência de uma causa que levou à simulação, né, do casamento, porque ele não simula gratuitamente, ele simula levado por uma causa, por um querer, por uma vontade. E deve-se tentar também, nessa fase de provas do processo, tentar descobrir também a causa que levou, o motivo, as razões que levaram à celebração do matrimônio. Então vejam bem, Romeu foi quem simulou o casamento. Romeu chegou, diz a demandante, a que requereu o processo. Romeu chegou a dizer-me que se sentia preso a um acontecimento realizado sem a sua vontade. Quer dizer, Romeu, ele disse para a noiva que não queria casar. O casamento, diz a demandante,
o casamento não deu certo porque o demandado não queria mesmo casar comigo. Ela reconhece isso dentro do processo. E eu não fui madura suficiente para perceber isso e não realizar o casamento, não querer chegar ao consentimento, à realização desse matrimônio. O Romeu, no processo, ele confirma que queria desistir, mas que tudo estava preparado para as núpcias. Então vejam bem como ele simulou. Ele não queria, Romeu não queria casar, mas acabou casando. Para casar ele tinha que responder ao sacerdote assistente do matrimônio, ao ser perguntado, que ele queria casar. O demandado, o Romeu, quem simulou o casamento dentro desse processo, ele afirmou que ele se sentia coagido por Julieta a casar, o que o tornava cada vez mais confuso por não se sentir preparado para tanto. Diz o processo: o motivo principal para esta minha insegurança, né, relata no processo o Romeu, o demandado, que o motivo principal para esta minha insegurança era o fato de eu estar tomando uma decisão tão importante para a minha vida, não por livre e espontânea vontade. Ele foi pressionado, não só pela família da Julieta, como pela própria Julieta, né, pressionada a casar. Os dias que antecederam, continua a declaração nos autos do processo do Romeu, os dias que antecederam o julgamento foram os mais confusos para mim. Não me recordo bem qual foi a reação dela, da Julieta. Lembro-me que choramos muito diante desses fatos. Olha, isso nos dias que antecederam a realização do casamento. Durante o namoro, prossegue Romeu, eu não rejeitei o casamento durante o namoro. Ainda não tinha assumido maiores obrigações, era um namoro que a qualquer momento poderia estar acabado, ser terminado, né? Então, durante o namoro, tudo bem. O Romeu, ele não rejeitou o casamento. Mas, durante o noivado, já se aproximando, né, o casamento, então, diz Romeu no processo, durante o noivado, sim, pois eu não estava preparado. Quando a coisa começou a se aquecer, a vir próximo ao casamento, é que ele começou a abrir os olhos e a reagir e a informar, a dizer para a noiva Julieta que ele não estava querendo casar. A decisão para o casamento se deu, diz Romeu dentro do processo, à pressão que recebi para casar. O resultado, para nós aqui que estamos acompanhando, lendo esse processo, o resultado era fácil de prever, mas ainda assim surpreendeu os mais pessimistas, porque a convivência não conseguiu ir além dos famigerados 27 dias. Diz ainda as partes no processo. Durante a lua de mel, houve uma certa indiferença entre nós. Eu não estava feliz e nem estava conseguindo
fazer a demandada, a Julieta, feliz. Não estava me sentindo bem com a situação na qual estava envolvido. O casamento durou 27 dias. Afirmou, dentro do processo, afirmou o demandado. Então, vocês veem que o valor da prova é fundamental. Sem uma prova firme e clara, como foi a prova pela declaração das próprias partes, e nesse processo, foram confirmadas por testemunhas, não é? Aí sim o tribunal tem meios, tem condições de declarar a nulidade do matrimônio por uma sentença definitiva. O tribunal pode prolatar uma sentença firme e difícil de alguma parte ou do defensor do vínculo entrar com um pedido de apelação contra aquela sentença. Porque é clara, evidente e justa aquela sentença. Quanto à prova, podemos deixar mais uma firmeza dela que ocorreu dentro desse processo que nós ouvimos, o que ocorreu, o histórico dele. Confissão do demandado. Ele confessou que não queria casar. E, através de testemunhas, foi provado isso, que ele realmente não queria casar. Embora não conste o ato positivo da vontade. Entendeu, então, os juízes que tudo levava a crer que apenas faltou coragem a Romeu para se expressar abertamente, até para não fazer sofrer tanto a Julieta. Mas as atitudes de Romeu foram atitudes que não negavam que não desejava casar-se. Foram atitudes firmes que mostrou a evidência dessa vontade dele de não querer casar. Tudo foi confirmado, houve a confirmação de testemunhas que tomaram conhecimento do caso num tempo que não levava suspeita nenhuma desse depoimento das testemunhas, no sentido de que as testemunhas estavam certas de que o demandado estava indeciso, estava mais propenso a não casar. Foi o que as testemunhas declararam nos seus depoimentos. A causa simulante, a pressão de Julieta, após um namoro que se arrastava por 7 anos, e a pressão natural também da família e de amigos de Julieta. Ficou provado isso no processo. E a causa contraende, ou seja, que estava tudo preparado para as núpcias. Convidados, casamento marcado, inclusive presentes, os noivos já tinham começado a receber, o buffet já contratado. Então, essa causa contraende. Estava tudo preparado para as núpcias. Então, essa sentença não podia ter sido outra que não a sentença afirmativa, a sentença que afirmou a nulidade desse matrimônio, por simulação total do casamento por parte do demandado, por parte do Romeu. Então vejam que
é interessante a gente observar a ocorrência, né? Nós que trabalhamos dentro de um processo de nulidade matrimonial, os juízes, promotores de justiça às vezes, o defensor do vínculo sempre, né? A manusear um outro processo para termos a certeza da existência da verdade naquele processo e saber qual é essa verdade, para então todos chegarmos a uma conclusão por uma sentença verdadeira, seja de nulidade ou seja de não nulidade do casamento. Nesse caso, repetindo, vocês viram tudo como ocorreu, com as partes, a declaração do demandante, o depoimento dele, o depoimento da demandante, o depoimento do demandado, como foi, né, esse depoimento, né, as testemunhas, como testemunharam, né, e viram que não tinha realmente outra possibilidade a não ser da sentença final ser pela nulidade do matrimônio. Então vocês perceberam também que é um processo muito sério, é um processo que leva com muita rigidez, é um processo muito estudado pelas partes que atuam nesse processo, ou seja, os juízes que vão julgar, o defensor do vínculo, que tem uma voz ativa desse processo, desde o seu início até o final do processo, com a sentença, porque as partes têm direito de apelar, se não concordar com o processo, com a sentença, mas também o defensor do vínculo pode apelar também. Então, há muita seriedade nesse processo de nulidade matrimonial. Mesmo porque não poderia ser de outra forma, porque nós estamos aqui negando um sacramento que foi dado ou não, neste caso particular do Romeu e Julieta, que foi o sacramento do matrimônio. Olha, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo das partes mais importantes de um processo. O processo é mais grosso, é mais constituído de muitos atos, muitas petições, muitas decisões, muitos decretos, né, de um dos que atuam no processo, o vigário judicial, do notário. Então ele é maior. Nós apenas simplificamos, passando para vocês as partes principais desse processo. Aguardamos então o novo próximo programa, se Deus quiser, dia 30 desse mês de outubro, uma quarta-feira também, é sempre às quartas-feiras, não é? Pelo canal, pela nossa web TV Santíssimo Salvador, né, que transmite essa programação, né? Os telefones, vocês têm do tribunal, 2723-8839, 2722-8051, quem tiver assim numa proximidade, já inclusive até já com um divórcio averbado na justiça civil, né? Mas que sejam católicos, que querem usar de todos os seus direitos na igreja, participar de todas e quaisquer pastorais, né? E que já estão principalmente com a sua nova companheira, já convivendo
com uma companheira, né? Vocês, para usar de todos os seus direitos como fiéis na Igreja Católica, é preciso examinar da possibilidade de vocês requererem, né, essa nulidade do matrimônio. Mas quem está muito recente terminado o seu casamento, já separado, é preciso dar um tempo, porque pode ocorrer o casal retornar à vida matrimonial, à vida conjugal. E isso, no tribunal eclesiástico, nós percebemos, já tivemos casos de ocorrência assim, né? Mas, realmente, depois de um divórcio já sacramentado por sentença do juiz civil, né? E principalmente aqueles que já passou algum tempo, a gente sente, né? As partes sentem, os ex-cônjuges sentem que realmente não há como retroceder e voltar à vida conjugal. Então, é preciso que vocês tenham bastante certeza de que realmente o casamento está encerrado. Quem está passando por um problema, ainda está casado, mas passando por um problema, né, de vida conjugal, também pode me procurar para uma conversa, porque os mesmos fundamentos que nós temos para visar uma nulidade de um matrimônio, leva também a nós e às próprias partes, né, ao conhecimento e certos entendimentos de que pode, inclusive, manter esse casamento, que não está na hora de ocorrer uma separação. Então, vocês podem ligar para o tribunal, né, falar com o Márcio, o notário, para agendar um dia e hora comigo. A conversa, o atendimento é no tribunal, por se tratar de situações muito sigilosas, que nós não podemos tratar aqui, né, ao vivo, na TV, na Web TV Santíssimo Sacramento. Agradeço a presença de vocês, desejo para vocês uma ótima semana, até a próxima quarta-feira, dia 30, né? Espero que vocês tenham muita paz, alegria nessa próxima semana. Peço a Deus que abençoe vocês, peço a Deus que acompanhe vocês e que ilumine vocês através do Espírito Santo. Boa tarde.